Olá! Hoje a gente vai explorar Deuteronômio, capítulo 12. O foco aqui são as instruções, bem detalhadas, né? Sobre como os israelitas deveriam viver e adorar quando chegassem na Terra Prometida. Exato. E já começa com uma ordem, assim, bem forte. Fortíssima. A primeira coisa é destruir tudo que lembra a adoração dos outros povos. É isso aí. Todos os locais de culto deles, nos montes, nas colinas, debaixo de árvore, tem que quebrar os altares, esmagar as pedras sagradas, queimar os postes de Acerá. Nossa, derrubar os ídolos, apagar o nome deles. É uma limpeza completa mesmo. É uma erradicação total. O ponto aqui é a exclusividade, sabe? Não é só para parar de adorar outros deuses. É para eliminar qualquer vestígio físico. Exatamente. Para evitar, tipo, a mistura cultural e religiosa, para garantir que a adoração a Deus não fosse contaminada com os costumes locais. Que o texto mais para frente chama de detestáveis, né? Incluindo coisas horríveis, como o sacrifício de crianças. Pois é, uma separação bem radical mesmo. E, em contraste, eles não deveriam adorar a Deus do jeito que essas nações faziam. Não mesmo, pelo contrário. Tinham que buscar o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Um lugar específico para estabelecer o nome dele. E é para lá que tudo de importante deveria ir, né? As ofertas queimadas, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas especiais. Votos, ofertas voluntárias, os primogênitos dos rebanhos, tudo centralizado. Se a gente pensar no contexto maior, isso instituía um santuário central. Antes, como o próprio texto diz, parece que era meio cada um faz o que acha certo. Ah, sim, uma bagunça, talvez. Ou pelo menos, sim um Adrão unificado. Agora não. A adoração se torna centralizada. Isso unifica a prática religiosa, claro, mas também fortalece a identidade do povo, sabe? Em torno de um único ponto de contato com Deus. E um ponto interessante é que todos deveriam participar dessa alegria no lugar escolhido. Filhos, filhas, servos, até os levitas que não tinham terra. Sim, a celebração era para ser comunitária, inclusiva, na presença de Deus. Agora, tem uma parte que eu acho bem interessante, que é a permissão prática para a vida cotidiana. Ah, a questão da carne, né? Isso. Eles podiam abater animais e comer carne nas suas próprias cidades, como se fosse carne de caça, tipo gazela ou veado. Exato. Isso é uma concessão bem prática. Reconhece que o tal lugar escolhido por Deus poderia ser longe para muita gente. E valia para todo mundo, né? Puros e impuros cerimonialmente. Sim, para a alimentação comum do dia a dia, não tinha essa restrição cerimonial. Era uma bênção de Deus na provisão diária. Mas, junto com essa liberdade, vem uma proibição super estrita. Ah, sim. O sangue. Não comer o sangue. De jeito nenhum. O sangue é a vida. Tinha que ser derramado na terra. Por que essa ênfase toda no sangue? É que o sangue simbolizava a própria vida. E a vida era considerada sagrada, pertencente a Deus. Então, consumir o sangue seria como se apropriar de algo que não lhes pertencia, que era divino. Entendi. Tinha que devolver para a terra como um reconhecimento. Exatamente. E essa distinção é crucial. Carne comum, para subsistência, podia comer em casa, mas o sangue, não. E as coisas consagradas, dízimos, ofertas de grãos, vinho, azeite, os primogênitos, os votos, essas tinham que ser levadas e consumidas só lá no lugar central. Reforça a diferença entre o sagrado e o profano, então. Precisamente. Mantém a ordem, a santidade na relação com Deus. Então, o capítulo mostra essa tensão, né, entre a vida normal, as necessidades do dia a dia e as exigências sagradas. Pode comer carne em casa, mas cuidado com o sangue. E as ofertas principais têm que ir para o templo. Perfeito. E para fechar, o capítulo volta com uma advertência bem clara. Ah, sim, aquela sobre não ser curioso demais. Isso. Cuidado para não cair na armadilha de investigar como as outras nações adoravam seus deuses e acabar copiando. Depois que já tivessem se estabelecido na Terra, né, o perigo continuava. Continuava. A ordem é obedecer exatamente ao que foi mandado, sem tirar nem pôr. É um chamado à fidelidade total. É como se o capítulo inteiro fosse um manual, né? Para criar e manter uma identidade religiosa bem definida num lugar novo, cercado de outras culturas. É uma ótima forma de ver.
Deuteronômio 12 traça esse plano para a vida religiosa em Canaã. Primeiro, erradicar a idolatria antiga. Segundo, centralizar o culto no lugar que Deus escolhesse. E terceiro, manter práticas de pureza, como a do sangue, para distinguir bem o sagrado do profano. Tudo isso como caminho para o bem-estar da comunidade, né? Como o texto sugere. Exatamente. Obediência, centralização e pureza ritual como chaves para a vida na nova terra. Fica a reflexão, então. Como será que um conjunto de regras tão específicos sobre onde e como adorar acabou moldando não só a fé, mas a própria estrutura social e o dia a dia desse povo se estabelecendo ali, no meio de tanta diversidade? É algo para a gente continuar pensando.